Deus abençoe a todos. Estamos aqui nesta noite para trazer uma palavra de fé para o seu coração. Hoje eu quero falar, nessa sequência de palavras sobre a fé, quero falar nesta noite sobre a fé ativa. Tem a fé passiva, que é aquela fé que a maioria das pessoas diz que tem, mas só que é o tipo de fé que quando chega uma situação difícil, quando chega um problema, a pessoa se acomoda, a pessoa aceita, a pessoa se conforma com aquela situação. Já a pessoa que tem uma fé ativa, ela luta, ela vai lutar, né? E nós sabemos que a vida ela é feita de estações, de mudanças. Tem mudança, assim como tem as 5 estações, as 4 estações, aliás, do ano, não é verdade? Nós temos a nós temos a primavera, o verão, o outono, o inverno, né? Nós temos as estações e elas entram ali de uma maneira sutil e vão passando, na verdade, mas cada uma tem a sua característica. Assim também, na nossa vida, a nossa vida ela é feita de estações, de situações que de uma hora para outra nós entramos, a gente às vezes está tudo bem, às vezes está num sofrimento, numa situação difícil, de repente tudo muda, né? Então a vida é assim. E nós vemos aqui na Bíblia que existe uma mulher, a mulher chamada mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, né? E essa mulher diz que ela sofreu 12 anos com a hemorragia. Diz aqui, certa mulher, no capítulo 5 do livro de Marcos, e versículo 25, fala, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, né, uma hemorragia. Então essa mulher, nós sabemos que essa mulher ela não foi a vida dela toda assim, ela teve um tempo de bonança, ela teve um tempo feliz, ela teve um tempo de saúde, cuidando da família dela. A Bíblia não fala, mas talvez ela tinha sua família, tinha seu lar, tinha se casado, né? Não era uma mulher pobre, porque diz aqui no versículo 26 que ela gastou muito, tudo que ela tinha com os médicos, ela tinha recursos. Ela gastou lutando, buscando a solução daquele problema. Então nós vemos que essa mulher, ela era uma mulher de fé, uma mulher que não aceitou. Dizer que mesmo depois que ela tinha gastado tudo quanto ela tinha com os médicos, disse que cada dia ia pior a situação dela. Mas mesmo assim, dentro dela tinha uma esperança. O espírito dela, no espírito dela tinha uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que queria vencer. Porque nós sabemos que situações difíceis todos nós passamos. Agora o problema é aquela fé que se acomoda, aquela pessoa que aceita a situação. Ah, o médico desenganou, eu não posso fazer mais nada. Ah, tá difícil para todo mundo. Ah, quando a gente chega a uma certa idade é assim mesmo, é difícil, é dor aqui, é dor ali. Então tem pessoa que ela vai se conformando com esses ditos populares, com essas situações. Uma pessoa que tem uma fé ativa, mesmo uma fé passiva, mesmo religiosa, mas ela aceita aquele conformismo. E nós vemos na Bíblia que todas as pessoas que venceram, elas tiveram essa fé ativa. Uma fé que age, uma fé persistente, uma fé que age diante das lutas. A gente vê Jó, a gente fala assim que Jó ele teve paciência, mas no capítulo 23 de Jó ele diz, a minha oração é de um revoltado. Ou seja, ele nunca aceitou aquela situação que ele passou. Ele nunca encontrou coisas para que ele pudesse aceitar aquela situação como, digamos, como uma situação que ele tinha que levar para a vida dele. Não, ele nunca aceitou isso. Ele esperava na mudança. No capítulo 15 do livro de Jó, se eu não me engano, é capítulo 13, versículo 15, Jó disse assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ou seja, eu vou lutar, mesmo que eu morra, mas eu vou lutar, eu vou morrer lutando. Então essa é a fé que agrada a Deus, é a fé que faz a diferença. Então nós precisamos estar preparado para as mudanças, para as estações da vida, para as mudanças da vida. Estar preparado para que a gente possa enfrentar essas mudanças de cabeça erguida, sabendo que são estações, sabendo que são situações temporárias, que vai passar, as coisas não ficam parada, nada está parado, tudo está movimentando. Então a situação que você está passando agora, essa dificuldade, esse problema que você está enfrentando, isso vai passar. Mas você precisa ter uma fé dentro de você, uma certeza que você vai vencer, que essa situação não vai te vencer, não vai te consumir, não vai te derrotar. Pelo contrário, você vai sair dela fortalecido. Então essa mulher tinha
essa fé. Por isso que diz aqui que ela lutou, gastou tudo que ela tinha com os médicos, ou seja, ela foi até o fim, ela lutou, porque a fé ativa, a fé em Deus, ela não é uma fé ignorante, ela acredita nos recursos da medicina. A medicina tem os seus limites, mas ela foi até o fim, ela gastou. O médico falava, faça isso, ela fazia, toma tal remédio, ela tomava. 12 anos de luta, de batalha, acreditando que um dia ela ia vencer aquela situação. E no versículo 27 diz, ouvindo falar de Jesus, olha aqui, ela já tinha gastado tudo, não tinha mais, na medicina da época, não havia mais esperança. Diz aqui que ela ouviu falar de Jesus, aqui onde tá o segredo. Ela ouviu uma palavra de fé, uma palavra de um Cristo vivo, de um Deus que cura, de um Deus que sara, de um Deus que liberta, de um Deus que levanta o caído, de um Deus que abre porta onde não existe porta. Ela ouviu falar de Jesus e ali nasceu uma esperança, um fogo. A fé dela foi avivada. E ela disse, se eu tão somente tocar na orla, ou seja, no seu vestido, eu vou ser sarada. Então, irmãos, o segredo é você dar ouvido à palavra de Deus. Primeira coisa, dar ouvido. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você dá ouvido, acreditar que o que está escrito na Escritura Sagrada é verdadeiro, é para nós, é hoje, para nós. Então, e a segunda coisa é você falar a palavra de Deus para você, é você confessar essa palavra. Então ela começou a confessar, se eu tocar, ela não falou para ninguém, ela não ficou perguntando para ninguém, ela disse, se eu tocar só nas vestes dele eu vou ser curada. Então ela manteve isso, confessando. Há um poder muito grande na confissão positiva, na confissão da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então dentro de você, você crê e você faz a confissão. Às vezes você não faz uma confissão, muitas vezes para as pessoas escutar. Ou quando alguém pergunta, você está passando, mas em nome de Jesus eu vou vencer. Eu estou passando essa situação, mas isso aqui é passageiro, eu já sou mais do que vencedor. Que é o que a Bíblia diz, nós somos mais do que vencedor. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Digo fraco, eu sou forte. Então, eu estou um pouco fraco hoje, mas a Bíblia diz assim, digo fraco, eu sou forte, já venci. Então a pessoa precisa dar ouvido à palavra de Deus e confessar essa palavra. Se ela não confessar verbalmente, mas confessa para ela mesma em espírito, eu vou vencer. Vai dormir pensando, acorda pensando. Deus disse para Josué, está escrito em Josué 1:8, ele disse assim, medita na minha palavra de dia e de noite, que a sua mente esteja ocupada com as promessas da palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então você precisa confessar. Essa mulher começou a confessar a palavra de Deus. E ali, através dessa confissão, foi surgindo uma oportunidade para ela tocar em Jesus, para ela estar com Jesus. E disse que ela saiu, enfrentou uma multidão de pessoas, mas ela tocou o que estava no coração. Quando você coloca algo no coração com fé, todas as coisas vão contribuir, os anjos de Deus vão vir ao teu favor, as situações vão contribuir para que você encontre uma solução. Você não pode focar o problema, você tem que focar a solução. Eu estou com essa situação, mas eu vou passar, vai vir uma solução, vai dormir, Senhor, me mostra uma solução, você vai ver que Deus vai dar uma luz, Deus vai iluminar. Então é assim que acontece, a fé passiva, ela aceita, olha, já passou 12 anos, se os médicos não puderam fazer nada por mim, então eu vou me conformar, vou aceitar até o dia que Deus quiser. A pessoa da fé passiva, a fé religiosa é assim, mas a pessoa da fé ativa, ela fala, não, eu vou vencer, Deus é comigo, isso aqui é questão de tempo, eu dou a volta por cima. A pessoa não aceita, mesmo que ela está ali aparentemente parado, mas dentro dela ela não está parada, ela está orando, ela está buscando a Deus, ela está fazendo alguma coisa para aquela situação mudar. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé passiva, a fé sem obra, a Bíblia diz assim, é morta, não tem valor nenhum para Deus. Então ela foi, tocou em Jesus, foi curada. Diz aqui que quando ela tocou, está escrito aqui, e logo viu, e logo saiu virtude
dele e ela foi curada daquele mal. Então saiu a virtude, o poder de Deus saiu da vida de Jesus, passou para aquela mulher e ela foi curada. Aí Jesus disse, ela chegou diante de Jesus, quando Jesus disse, alguém me tocou, né? Porque de mim saiu virtude. Ela foi, chegou e contou toda a verdade, diz aqui no versículo 33, contou para o Senhor Jesus. E Jesus olhando para ela, versículo 34, disse assim, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser livre deste mal. Então olha que coisa bacana, filha, é isso que Deus te trata, que Deus nos trata, de filho, de filha. Ele disse a tua fé. Então é a nossa fé que faz a diferença. Em outras palavras, Jesus estava falando, filha, se não fosse a sua fé, não tinha saído virtude de mim, você não tinha recebido a sua cura. Mesmo que eu tenha o poder para curar, eu não podia ter te curado, foi a tua fé. Primeira coisa ele disse, filha, foi a tua fé, e depois ele disse, vai em paz. Então ele despediu ela na paz, que a pessoa mais precisa é paz, o que nós mais precisamos é da paz, da cura da alma, das aflições da alma. E Jesus é o príncipe da paz. Essa mesma palavra ele está falando para você nesse momento. Fique em paz, você está passando uma luta, vá em paz, seja livre. Está dizendo para você, seja livre, se liberte dessas preocupações, dessa ansiedade, dessa angústia, dessa tristeza, desses traumas do passado, dessa mágoa no teu coração, desse sentimento de vingança, essa coisa ruim que está dentro de você. Seja livre disso e receba a paz de Deus no seu coração, tá bom, meu amigo e minha amiga? Então essa é a palavra nessa noite, uma palavra de fé, uma palavra de determinação, a fé que determina, a fé que age, a fé ativa. Então é essa fé, não é religião, não estou aqui falando de religião. O mesmo Jesus que curou aquela mulher, ele é o mesmo, diz a Bíblia assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Só depende de quê? Da nossa fé. Se a gente tiver a mesma fé que ela teve, como que eu vou tocar nele hoje? Pela fé, você vai acreditar que ele é com você. Tocar é confessar a palavra, é acreditar, é ter certeza, é se esforçar. Assim você está tocando, fazer o que tem que ser feito. Assim você está mostrando, quando você faz a sua parte, Deus, o sobrenatural de Deus acontece e o milagre acontece. Tá bom? Então um abração. Fica com Deus. Se você gostou, compartilha, curte esse vídeo, tá bom? Um abraço, fica com Deus.